Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso culto distrital online, realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island, região da Nova Inglaterra, Estados Unidos. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e é uma alegria muito grande podermos mais uma vez juntos na presença do Senhor, é, poder desfrutar da sua palavra e da sua orientação através da profecia. Estamos juntos nesta jornada extraordinária, estudando o livro O Grande Conflito. E eu espero que você possa estar aproveitando, não é? Afinal, estamos juntos hoje, completando 34 semanas de estudo. 34 capítulos, um capítulo por semana. É muito fácil de você poder acompanhar, poder ler ou até mesmo ouvir. Se você não tem ainda o livro impresso na sua edição completa, ou ainda a sua edição resumida, condensada, chamada também de missionária, você tem aí na descrição de cada um dos vídeos que temos apresentado nestas semanas, o link para poder baixar um exemplar em PDF, uma edição completa em PDF, ou ainda uma edição em audiolivro. E aí você pode estar dirigindo para o trabalho, ou fazendo o seu exercício, ou em casa, nos seus afazeres, com fone de ouvido, ou no som, não é, do seu celular, do seu notebook, enfim, você pode ouvir a leitura de cada um dos capítulos no link que está aí disponível. Então, vamos lá. Esteja interessado em ouvir ou ler o livro O Grande Conflito. Hoje estamos, então, juntos para poder desfrutar das bênçãos do capítulo 34. Lembrando, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E é através dela que sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E é através dela que eu e você poderemos passar por todo tipo de perseguição, provação, situação difícil, tendo a certeza de que o melhor está por vir. Então não esqueça, a Bíblia deve ser sempre o seu livro aí de cabeceira. Você deve ter sempre a Bíblia à sua mão para extrair dela o alimento espiritual diário. Muito bem, vamos ter uma breve oração e, na sequência, louvar o nome de Deus nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo dia de vida que nos concedeste e mais uma oportunidade de juntos estudarmos a Sua palavra. Que possamos, nesta noite, usufruir das bênçãos, mais uma vez, do estudo da profecia, tendo a certeza de um Deus real, presente na nossa necessidade, nas nossas lutas, enfim, em todas as situações reais da nossa vida. Ilumine as nossas mentes, perdoe os nossos pecados e aceite a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero convidar você também a louvar o nome de Deus nesta noite. Então, vamos fazê-lo através de um hino muito conhecido, Porque Ele Vive. E aí, na sequência, voltaremos para o estudo da palavra. Vamos louvar juntos?
Porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Que extraordinária certeza ao louvarmos o nosso Deus, eu e você podemos ter nesta noite de quarta-feira, 3 de julho de 2024. Porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Não há maravilhosa mensagem e mais maravilhosa mensagem do que esta certeza de que temos a vitória até sobre a morte. E não é necessário que eu e você tenhamos ideias erradas a respeito da morte. Não, a solução para a morte é uma só: a ressurreição. Não é necessário reencarnação, não é necessário que eu e você estejamos como almas, não é, separadas do corpo, ou estejamos em qualquer outro lugar depois da morte. O lugar da morte é a sepultura, é o sono, até que sejamos despertados. E na Bíblia, como já estudamos, esse despertar que desejamos, caso venhamos a descansar, é exatamente a primeira ressurreição, ver Jesus voltar. Que esta esperança esteja em nossos corações. Uma boa noite para Elci Stevanato, direto de São Paulo, também conhecida como minha sogra, nossa querida irmã Maria de Jesus, também de São Paulo, Igreja do Campo de Fora, aqui pela página de Seekonk, a querida Célia Alves, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a nossa querida Natália Iton, casal querido aqui de Dartmouth, em Massachusetts, e aqui pelo Zoom, nossa irmã Eliana Valério. Que nesta noite Deus então esteja com todos nós, né? Nossa irmã Carol, irmão Manuel também. Que Deus abençoe a todos nós com esta certeza. Podemos crer no amanhã. Hoje, agora há pouco, um pouquinho antes de iniciarmos a nossa transmissão, recebemos uma notícia triste a respeito da nossa irmã Sueli. Nossa irmã Sueli e seu esposo Moisés, jovem casal, que frequentam ali a igreja de New Bedford. A irmã Sueli, ela esteve conosco, trabalhamos lado a lado por um período na nossa sede da Associação Paulistana, não é? A associação mais antiga da cidade de São Paulo, e servirmos ali por algum tempo juntos, não é? Ela também que tem seus familiares na cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo, e na semana passada recebeu a sua mamãe, que veio aqui para passar uma temporada com ela. E infelizmente a sua mãe sofreu um infarto na semana passada, a dona Ana. E acabamos de receber a notícia através do nosso irmão Valmir de que a dona Ana faleceu agora na tarde de hoje. Então que Deus tenha misericórdia, não é, da família da nossa irmã Sueli, e depois de um tempo aqui nos Estados Unidos, finalmente conseguiu receber a sua mãe. Sua mãe teve esse problema de saúde, um problema cardíaco, e acabou vindo a falecer na tarde de hoje.
Então, que Deus tenha misericórdia e os nossos irmãos ali em New Bedford possam abraçar esta família enlutada. Muito bem. Querida Eliana, uma boa noite. Se você não estiver dirigindo, ou enfim, estiver em condições, queria convidá-la a fazer uma oração intercessora pelo nosso culto, certamente por pedidos e agradecimentos que todos nós temos em nossos corações, mas em especial por esta família enlutada da nossa irmã Sueli, não é, que acaba de perder a sua mãe na tarde de hoje. Se você estiver em condições, por favor, abra aí o seu microfone e, por gentileza, ore para nós de forma intercessora neste culto de quarta-feira. É possível? Se for possível para você, você me avise por gentileza. Caso contrário, eu peço ajuda aqui do nosso casal sempre plantonista aqui, nosso irmão Manuel, nossa irmã Carol. Vamos ver se de repente a irmã Eliana Valério consegue abrir o seu microfone. Se for possível, muito bem. Sim. Ah, aí está. Muito obrigado. Seja bem-vinda e, por favor, interceda por nós. Ok, oremos. Soberano Pai, que habita nas alturas dos céus e também nos dá a graça a Deus de estar presente no teu santo nome invocado. Te damos graças nessa noite, Senhor, pelo teu cuidado, teu carinho, a tua proteção, por suprir as nossas necessidades físicas, mentais e espirituais. E nesse momento, ó Deus, nós apresentamos a Ti cada família aqui representada, os irmãos que estão presentes e aqueles que não puderam estar. Que o Senhor cuida, proteja, dá a tua bênção onde estiver livre do mal. Possamos, ó Deus, estar buscando a tua face nesse momento, aprendendo na palavra, para que nós possamos prosseguir nesse mundo, essa jornada como vencedores. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados, pecados dos meus irmãos, e peço o batismo com o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, querida. Deus abençoe sua vida, sua família. E vamos juntos, então, estudar a palavra de Deus, dando uma boa noite também para a querida irmã Francisca Oliveira, direto da Igreja do Ipiranga, São Paulo. Muito bem, lembrando então que estamos na nossa jornada já há 30, hoje completando 34 semanas, não é? Do estudo do livro O Grande Conflito, e você pode também ter acesso às mensagens anteriores acessando a página do Facebook da sua igreja, Framingham, Seekonk, Pawtucket, ou também o nosso canal no YouTube, @Família Primeiro Encontro. E também a página do Facebook da Família Primeiro Encontro. Você encontra ali todos os vídeos com as mensagens anteriores, caso você tenha perdido alguma delas, pois a sequência das mensagens é extremamente importante, porque os assuntos vão numa sequência importante que você saiba o que vem antes para poder entender o contexto da mensagem atual. Muito bem, vou pedir então licença para compartilhar aqui o nosso PowerPoint, os slides aqui que temos sempre para apresentar a vocês na série que temos feito juntos nestas semanas. Deixe-me aproveitar aqui para, de repente, testar uma outra configuração. Vamos ver aqui como que ficaria. O nosso Zoom fez uma atualização na manhã de hoje, né? Em pleno momento ali da família Primeiro Encontro. Então, vamos ver. Ele está oferecendo aqui uma nova configuração para a amostragem do slide. Deixa eu ver se fica igual ou se fica diferente. Vamos lá. Aqui no Facebook, eu não sei se ainda entrou. Parece que não. Só está sendo mostrado no Zoom. Então, deixe-me repetir aqui a antiga fórmula, porque a nova fórmula não funcionou. Então, só um instantinho para a gente colocar certinho de novo. Então, vou colocar aqui a palestra do PowerPoint.
Muito bem. Assim, aí eu abro aqui e deixe-me conferir aqui no Facebook. Muito bom. Deixe-me só ver aqui como é que está. Muito bem. Ok, pronto, já está funcionando. Muito bem, meus queridos, vamos juntos então estudar a palavra de Deus mais uma vez, o grande conflito, uma saga milenar e o seu final surpreendente. Nós sempre fazemos uma breve recapitulação do estudo anterior, capítulo 33, é o ser humano imortal? Será que o ser humano, ele de fato, ele é imortal? À medida que uma pessoa morre, ela desencarna, ela fica então com a sua alma separada do seu corpo. Como funciona isso? A doutrina da imortalidade natural do ser humano não tem base bíblica. É um engano que afasta as pessoas da verdadeira esperança cristã na ressurreição e na vida eterna como um dom de Deus. Para os fiéis que morrem em Cristo, seja longo ou breve o tempo, não será para eles senão um momento. O mesmo sentimento que a gente tem quando dormimos numa noite e acordamos na manhã seguinte. Assim será para aqueles então que descansam, especialmente no Senhor. Dormem e são despertados pela trombeta de Deus para a imortalidade gloriosa, ou seja, a nossa imortalidade, ela sempre foi condicional, está ligada à obediência à vontade de Deus. A partir do momento em que o ser humano desobedeceu, o primeiro casal, a morte se tornou uma realidade para qualquer ser humano. O único que promete vida após a morte mediante desobediência é o enganador, a serpente, o diabo, Satanás. E você sabe, ele é mentiroso. Entre os vários versos que estudamos na semana passada, encontramos Atos capítulo 24, verso 15, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Portanto, já temos estudado em capítulos anteriores a realidade de duas ressurreições, uma acontecendo antes do milênio, dos 1000 anos no céu, e durante a volta de Cristo Jesus. É a ressurreição dos justos, a primeira ressurreição. E após 1000 anos no céu, nós então temos a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, que logo depois, juntamente com Satanás e os demônios, mediante o retorno de Cristo com a Cidade Santa e os salvos, serão aniquilados de uma vez para sempre. Então, a solução para que eu e você possamos ter vida após a morte é única, é a ressurreição. Até lá, a Bíblia compara a morte a um sono. Ninguém que está morto tem ligação com quem está vivo. Tudo bem até aqui? Faz sentido para você? Boa noite, querida Laurença Lopes. Então, vamos avançar para o estudo de hoje, que certamente é uma continuidade do tema. Podem os mortos, no capítulo 34, podem os mortos se comunicar com os vivos? O título que é usado na versão condensada, não é? Esta chamada versão missionária, o além. O título da versão completa, podem os mortos se comunicar com os vivos? Muito bem, você já entendeu. A imortalidade, a doutrina da imortalidade natural do ser humano, ela foi a princípio tomada emprestada da filosofia pagã, citando, por exemplo, Platão, não é? Uma filosofia grega pagã a respeito
desta imortalidade natural do ser humano. E esta filosofia pagã, não bíblica, foi incorporada à fé cristã, especialmente durante o período das trevas, da grande apostasia que estudamos nos primeiros capítulos do livro Grande Conflito. A Idade das Trevas, a Idade Medieval, a idade da completa ignorância e da completa perseguição aos fiéis. E estas mentiras, elas suplantaram a verdade. Acabou que esta incorporação de filosofias pagãs de que o homem é imortal, de que ele então pode ser separado do seu corpo e pode, em outros casos, assumir outros corpos de outros seres. Então, em uma vida você vem como um ser humano, homem, na outra vida você pode vir como uma mulher, em outro você pode vir como um jumento, ou pode vir como um pássaro, enfim. Essa filosofia pagã a respeito de que a alma do ser humano ela não morre é contrária à palavra de Deus. E isto suplantou, mesmo no segmento da fé cristã, a verdade da Bíblia. E o que diz a Bíblia? Vamos a ela? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, e se você sempre estiver acompanhando os nossos cultos dentro da sua possibilidade, não é? Tenha sempre uma Bíblia impressa, uma caneta marca-texto, um bloquinho de anotações, para que você possa tomar nota dos versos, destacar estes versos e também os comentários que achar pertinentes. Muito bem, Eclesiastes 9, verso 5, eu leio na Nova Almeida Atualizada, ok? Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Nós já poderíamos parar por aqui. Já é argumento suficiente para responder a pergunta que o próprio capítulo tem na sua abertura. Podem os mortos se comunicar com os vivos? E este simples verso de Eclesiastes, né, escrito pelo sábio Salomão, este simples verso de Eclesiastes 9, verso 5, já serve de resposta para a pergunta do próprio capítulo 34. Podem os mortos se comunicar com os vivos? E a resposta bíblica clara, qual é, meus irmãos e amigos? Não. Absolutamente não. Não há nenhum tipo de ligação entre quem está morto e quem está vivo. Às vezes, algumas esposas ameaçam seus esposos, né? Olha, se eu vier a morrer e você se casar de novo, eu volto para pegar no seu pé. Ah, não volta não. Não volta não. Aliás, sem parecer rude, o ditado de alguns é: viúva é a pessoa que morreu e não a que está viva. Então, dentro desse aspecto, ninguém que morre volta a ter contato algum com quem está vivo. Desde a perspectiva bíblica, a crença da comunicação com os mortos se originou com a primeira mentira de Satanás a Eva. Foi dita a frase: certamente não morrereis. Gênesis 3, verso 4. Nestas palavras do inimigo, nós encontramos o primeiro sermão sobre a imortalidade natural do ser humano. Atualmente, por todo o mundo, religiões de todos os tipos, incluindo cristãs, repetem de forma, às vezes, involuntária, esta mesma mentira. Então, Gênesis 3, verso 4, certamente se você comer o fruto, ou seja, se você pecar, você não vai morrer. Primeiro sermão do diabo a respeito da imortalidade de quem peca.
mas a Bíblia deixa muito claro: o salário do pecado é a morte. Por isso, meus queridos, todos os esforços que sejam feitos para comunicação com os mortos, eles são de fato diretamente contrariados pela Bíblia. Contato com mortos, de forma direta ou através de médiums, não é? De pessoas que se colocam entre você e o morto, esse tipo de prática é contra a vontade de Deus e vai resultar em condenação. Pega a visão aí, meu irmão, minha irmã. Vivos nunca devem consultar mortos. Deus considera esta prática abominável. Mesmo que haja alguém que se diga médium e que diga que tenha contato com quem morreu e que traga a você características que só você e a pessoa sabiam, não. A necromancia, ou seja, comunicação com os mortos, foi explicitamente proibida com várias outras falsas práticas religiosas, quando os israelitas foram resgatados da escravidão egípcia, conforme nós lemos ali em Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 14. Estas práticas foram a razão, por exemplo, pela qual Deus rejeitou as nações que tinham ocupado a terra de Canaã. O Senhor advertiu o seu povo a não imitar aqueles pecados, porque eles sofreriam a mesma punição de expulsão da terra que os cananeus haviam recebido. Deus abomina a comunicação entre vivos e mortos. O contexto de Deuteronômio 18 ajuda a ver por que a necromancia, ou seja, a comunicação com os mortos, é abominável a Deus. Na tela, você tem um exemplo, por exemplo, do rei Saul. Desculpe, exemplo duas vezes, né? Você tem um exemplo do rei Saul, que foi até uma feiticeira para consultar o já morto juiz Samuel, o sacerdote Samuel, o líder do povo de Deus que já estava falecido. E Saul agora foi buscar conversar com um morto através de uma feiticeira. Abominação, abominação. Portanto, meus queridos, em Deuteronômio capítulo 18, nós encontramos, especialmente entre os versos 9 a 14, a Bíblia é clara a respeito de tudo isso que deve ser evitado por cada um de nós nesse processo, no processo de que devemos evitar a necromancia, que é a comunicação com os mortos. Encontramos o contraste claro com a fonte aprovada. Enquanto entre os versos 9 e 14, Deus faz a lista de tudo aquilo que é proibido, no capítulo 18, verso 15, você encontra aquela forma que Deus aprova. Então vamos para aquilo que Deus coloca sim, e evitar aquilo que Deus fala não. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 18, verso número 15. Dos versos 9 ao 14, todas as práticas são abomináveis. Deus fala não. E no verso 15, ele explica aquilo que ele aceita. O Senhor, seu Deus, fará com que, do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. Ou seja, não ouça mortos, ok? Você não deve ouvir quem morreu, até porque quem morreu não fala mais. Mas Deus diz quem você deve ouvir: aquele que iria surgir entre o seu povo. Queridos, esta passagem aponta explicitamente para Jesus Cristo. Então você pode aproveitar e tomar nota aí na sua Bíblia. Ao lado de Deuteronômio 18, 15, escreva Jesus Cristo.
Jesus Cristo é este que seria levantado como um profeta entre o povo de Deus. Ele, o profeta levantado por Deus, entender este princípio nos ajuda a ver por que qualquer forma de idolatria, qualquer forma de adivinhação, qualquer forma de astrologia, horóscopo, feitiçaria, necromancia. Não esqueça o significado desta palavra: necromancia, comunicação com os mortos. Tudo isso é errado. Tá claro para você? Então leia comigo. Procurar a revelação de tais fontes. Quais fontes? Idolatria, adivinhação, astrologia, horóscopo, feitiçaria, necromancia. Procurar estas fontes, ou seja, comunicação com os mortos, é rejeitar a autoridade do Filho de Deus. Tá claro para você? Quando você vai para um horóscopo, quando você vai para a adivinhação, quando você vai para a idolatria, vai para a astrologia ou vai para a comunicação com os mortos, você está rejeitando a autoridade de Jesus Cristo em sua vida. Queridos, não por acaso, logo após o grande desapontamento que aconteceu em 1844. Estudamos exaustivamente este evento, hein? Se você perdeu esta mensagem, procure assisti-la nos capítulos anteriores. Após o grande desapontamento acontecido em 22 de outubro de 1844, quando agora mais de 50 mil pessoas aqui na região da Nova Inglaterra e arredores aguardavam a volta de Jesus, vocês se lembram? A grande maioria deles acabou se dispersando, abandonando a fé, outros formaram grupos religiosos que existem até hoje e que continuaram marcando a volta do Messias, que não aconteceu. Você já sabe, o que aconteceu foi a passagem de Jesus Cristo no santuário celeste do Santo para o Santíssimo. Pois bem, não por acaso, além de surgirem movimentos que se dizem cristãos, mas que não andam de acordo com a palavra de Deus, também surgiu, alguns anos após, no final de 1844, ou desculpe, 1848, cerca então de quase 4 anos depois, a doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença de que os espíritos dos mortos voltam para ministrar aos vivos. E isto abriu caminho para aquilo que chamamos de espiritismo moderno. Não foi à toa, logo após o desapontamento, cerca de 4 anos, quase 4 anos após, surgem as famosas batidas misteriosas, ou seja, uma, pessoas que observaram uma batida nas paredes, nas portas, e foram observadas pela primeira vez na casa da família do senhor John Fox, em Hydesville, Nova York. As irmãs Kate, Margaret e Leah, quando adolescentes, elas ouviam batidas misteriosas que depois disseram ser de um espírito que se identificava como o senhor Splitfoot. E ele agora havia morrido nesta casa que elas viviam antes que a família estivesse ali. Esta casa já era considerada mal assombrada. E aí este espírito se comunicava com estas irmãs quando elas eram jovens. 100 anos depois deste relato, apesar de duas delas depois, já mais adultas, admitirem que não ouviram nada e inventaram a história, mas 100 anos depois, a Associação Nacional Espírita dos Estados Unidos publicou um livro chamado Livro do Centenário do Espiritismo Moderno na América e reconheceu a experiência na casa da família Fox, que aconteceu em 1848,
como sendo o marco do surgimento do espiritismo moderno. E você tem, até hoje, a foto da casa exatamente com a placa que demonstra ali o nascimento, né? Local de nascimento da religião do espiritismo moderno, 31 de março de 1848. Sobre este fato específico, Ellen White teve uma visão em 1850. E logo mais que as irmãs disseram que haviam inventado a história, as pessoas diziam: Ó, tá vendo? A profecia de Ellen White, a visão de Ellen White foi errada, porque elas admitiram que não viram nada, não ouviram nada. Porém, veja que a Associação Espírita Americana reconhece que aquela experiência foi real. Pois bem, Ellen White, no capítulo 34 do livro Grande Conflito, aliás, ainda no livro Primeiros Escritos, melhor dizendo, página 59, ela reescreveu a respeito deste fato. Notem, em 24 de agosto de 1850, eu vi que as pancadas misteriosas eram o poder de quem? De Satanás. Ela está falando especificamente deste evento que marcou o surgimento do espiritismo moderno na América do Norte. Parte delas procedia diretamente dele e outra indiretamente mediante os seus agentes, mas tudo provinha de Satanás, que executava sua obra de diferentes maneiras. No entanto, muitos na igreja e no mundo estavam envoltos em tão densas trevas que julgavam e sustentavam que estas batidas eram o poder de Deus. Então, a serva do Senhor não foi de meias palavras, não, minha gente. Por quê? Porque a Bíblia confirma: mortos não conversam, não interagem, não estão em comunicação com os vivos e ponto final. Não há margem para discussão, considerando a Bíblia. Muito bem. Agora sim, eu volto a atenção de vocês para o capítulo 34 do livro O Grande Conflito, página 552. E ela escreve: Ele, está se referindo a Satanás, tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. Pega a visão aí, meu irmão, minha irmã. Pode ser que você nunca tenha ouvido a respeito disso. Ele tem o poder de fazer surgir perante os seres humanos a aparência dos seus amigos que faleceram. A contrafação, ou seja, o engano, é perfeito. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Não brinque com o inimigo, ele é poderoso. Muitos são consolados com a afirmativa de que seus queridos estão gozando a aventura celestial e, sem suspeita de perigo, estão dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não existe comunicação entre mortos e vivos. Satanás faz este engano parecer que a pessoa está falando com seu ente querido, mas está falando é com ele. Está claro para você, meus queridos irmãos? E ela continua na mesma página 552. Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos, algumas vezes, proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. Gente, o diabo conhece a Bíblia. No deserto da tentação, diante do próprio Jesus, ele citou porções da Bíblia. E ele vai proferir avisos e advertências que parecem corretos. Então,
estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas Escrituras. O fato de declararem algumas verdades e poderem, por vezes, predizer acontecimentos futuros, dá às suas declarações uma aparência de crédito. E seus falsos ensinos são tão de pronto aceitos pelas multidões e tão implicitamente cridos, como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. Você tem noção de como isso está impregnado na cultura em que estamos vivendo? Nas músicas, em vários segmentos religiosos, nos filmes, nos jogos de videogame, livros, o tempo todo. As mentes dos nossos filhos, as nossas próprias mentes bombardeadas com a ideia de que pessoas conversam com espíritos, de que pessoas desencarnam, de que pessoas assumem os corpos de outras pessoas. Ninguém deve se deixar enganar por estas mentirosas pretensões relacionadas ao espiritismo. Deus deu ao mundo luz suficiente para que eu e você estejamos habilitados a não cairmos nesta cilada. Conforme já se mostrou, a teoria que constitui o fundamento do espiritismo está em contradição com as mais terminantes declarações da Bíblia. E o que a Bíblia declara, meu irmão, meu amigo? Vamos à Bíblia. Esta não é uma afronta contra nenhuma religião. Estamos apenas mostrando a você o que diz a Bíblia. Só isso. Eclesiastes capítulo 9, versos 6 e 10. Não é palavra humana, é palavra de Deus. Por isso nunca foi destruída e nunca será. Por mais que tentem abafar a verdade sempre vai triunfar. E a verdade sobre a morte está aí. Eclesiastes 9, 6 e 10. Amor, ódio, inveja, para eles quem? Os que morreram. Já lemos no verso 5. Para eles não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo aquilo que se faz debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não existe obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Meu irmão, minha irmã, fique com a Bíblia. Fique com a palavra de Deus. É verdade que em nossos dias o Espiritismo tem mudado a sua abordagem. O Espiritismo tem deixado de lado aqueles aspectos que são flagrantemente contrários à Bíblia e até tem se revestido de uma fala cristã. Mas a serva do Senhor, ainda no capítulo 34, comenta agora na página 558. Veja que extraordinário. Embora antes atacasse a Cristo e a Escritura Sagrada, hoje, o Espiritismo professa aceitar a Cristo e a Bíblia. Mas a Bíblia é interpretada de maneira a agradar ao coração não regenerado, enquanto suas verdades solenes e vitais são anuladas. Preocupa-se com o amor como o principal atributo de Deus, rebaixando-o, porém, até reduzi-lo a sentimentalismo. Pouca distinção fazendo entre o bem e o mal. E aí eu procurei destacar esta frase. A justiça, este parágrafo, a justiça de Deus, a sua reprovação ao pecado, os requisitos de sua santa lei, tudo isto é posto de parte.
O povo é ensinado a considerar os 10 mandamentos como letra morta. O discurso é o amor, é a caridade, é a aceitação, é a tolerância. Tolerância conveniente, porque se você for apresentar a palavra de Deus, você vai sentir a maior de todas as intolerâncias. E você tem visto isso. Nos temas que estão sendo abordados em nossos dias, você não tem direito de discordar. Você só pode concordar com tudo aquilo que os seres humanos querem para alimentar o seu próprio egoísmo. Quando você escolhe a verdade da Bíblia, você é intolerante, você é fanático, você é de extrema direita, conservadorista e etc, etc. Gente, fique com a Bíblia, porque até isso que tem aparência de cristianismo é mentira. A Bíblia é muito direta. E estes são dois dos versos principais da mensagem de hoje. Você conhece muito bem um deles, que é Isaías 18:20, mas eu queria que você lesse comigo desde o verso 19. Isaías capítulo 18, versos 19 e 20. Leia comigo. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns, consulte os adivinhos, que sussurram e murmuram. Será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos, vocês vão consultar os mortos? Verdade. O que diz o verso 20? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Palavra de Deus. A favor dos vivos, você vai consultar os mortos? Consulte a Deus, meu irmão, porque ele vive. Você pode crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei que a minha vida em suas mãos agora está. A favor dos vivos, vamos conversar com os mortos, vamos falar com Deus. Valorize as pessoas enquanto elas têm vida. Depois que elas morrem, fica apenas a saudade, o respeito à memória, a dor da separação, mas não existe comunicação. Quer dar flores para sua esposa? Dê flores para ela enquanto ela está viva. Há maridos que, quando perdem suas esposas, compram as coroas de flores mais caras e lindas que podem existir. Para quê? Me diga, por que que a gente não oferece flores para quem está vivo? Por que não dizer para quem está vivo: eu te amo, eu te perdoo, me perdoe, por favor, com licença? No meu ministério, especialmente no início dele, eu estive acompanhando muito as cerimônias de enterro, diversas. Infelizmente, durante a pandemia também. E é nítido quando alguém não conhece a mensagem de Deus, não acredita na palavra de Deus, o desespero na hora da morte. Ah, a gente foi dormir sem se falar, mas eu queria te dizer, eu te amo, eu sempre te amei. Agora que está morto, não adianta mais. Ah, eu quero perdoar você, eu te perdoo, fiquei com raiva, você morreu, você está perdoado. Morto? Não adianta mais. Valorize pessoas enquanto elas estão vivas. Hashtag fica a dica do pastor. Queridos, a doutrina adventista a respeito do estado do ser humano na morte é única.
A doutrina adventista a respeito do estado do ser humano na morte é única. Separa o adventismo de outras denominações cristãs, que incorporam alguns dessas crenças pagãs e na morte de um cristão dizem: o irmão foi para a glória. Não, o irmão não foi para a glória. O irmão foi para a sepultura. É isso que temos que entender. Que prazer existe para alguém que morre, vai para a glória e vê no mundo os seus entes queridos sofrendo? Para que ressurreição se você vai para a glória? Não é bíblico. E os adventistas estão sozinhos nesta crença. Biblicamente, já estudamos nas semanas anteriores. O salário do pecado qual é, meus irmãos? A morte, morte eterna. E Cristo pagou na cruz por nós. Hoje sofremos a morte, consequência do pecado, mas vamos ressuscitar em nome de Jesus. O salário, pecado, morte eterna, está pago. Deus é o único imortal e ele vai conceder vida eterna aos seus remidos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente, inconsciente para qualquer pessoa, boa ou má. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E a segunda ressurreição, a ressurreição dos injustos, acontecerá 1000 anos depois. Mas, ciente do pouco tempo que lhe resta, para enganar e destruir, Satanás tem preparado um grande esforço neste tempo do fim, e o fundamento da sua obra já é há muito conhecido de todos nós. E eu vou repetir qual é o fundamento da obra de Satanás. Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5, a primeira mentira a respeito do homem ser imortal. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, meus queridos, está claro para você qual é o fundamento desta mentira. Devemos estar atentos, biblicamente amparados, para resistirmos aos fortes apelos do inimigo, envoltos em sinais, em prodígios, ou seja, envoltos num fenômeno espiritualista. Mas é a forma da minha filha, é a voz da minha filha. Sabe coisas que só eu e ela sabíamos. Mentira. Não baseie sua fé em sinais e prodígios. Baseie sua fé única e exclusivamente na revelação da palavra. E a palavra é clara: não há comunicação entre mortos e vivos. Último pensamento desta noite, retirado da página 561 da edição completa, ainda no capítulo 34. É sobremaneira admirável a cegueira do povo desta geração. Milhares rejeitam a palavra de Deus como indigna de crédito e, com a absoluta confiança, esposam os enganos de Satanás. Não é incrível que isso aconteça em nossos dias? Experimente dizer na escola, na faculdade, no trabalho, que você crê na Bíblia. Experimente dizer que a palavra de Deus merece crédito. Hoje em dia, muitos ambientes acadêmicos cristãos já não creem mais na palavra. Se trata de um livro de alegorias, não tem nada de sobrenatural, é um livro histórico e muitas vezes errante na história. Agora, o que Satanás fala é a verdade. Sépticos, escarnecedores,
acusam o fanatismo daqueles que contendem pela fé dos profetas e apóstolos e se divertem ridicularizando as declarações solenes das Escrituras referentes a Cristo, ao plano da salvação e ao castigo que aguarda aqueles que rejeitam a verdade. Há pregadores hoje que negam a existência do juízo, negam a existência do fogo e enxofre que vão destruir o diabo, os seus demônios e aqueles que escolherem a perdição. Jesus, meus queridos, é a única fonte segura de revelação de Deus aos seres humanos. E os penúltimos versos desta noite nós lemos Hebreus 1, 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também ele fez o universo. Sendo assim, preste bem atenção, com todo carinho e respeito. É errado buscar orientação espiritual em qualquer outra fonte que não seja Jesus Cristo e a sua palavra. Qualquer outra fonte, por mais bondosa que seja, por mais piedosa que seja, por mais que fale de amor, de caridade, se não falar de acordo com a Bíblia e não aceitar a Jesus como Salvador, não serve. A Bíblia proíbe fortemente qualquer tentativa de comunicação com os mortos ou com o mundo dos espíritos. Não! Na perspectiva bíblica, os seres humanos são limitados e mortais, enquanto só Deus é infinito e imortal. Nós, seres humanos, somos transitórios, enquanto Deus é eterno. Precisamos ter um forte entendimento dessa crença e evitar práticas que sejam completamente contrárias a ela. Afinal, quem sou eu? Quem é você? Último verso de leitura nesta noite. Quem sou eu? Quem é você? A Bíblia responde, carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 14. Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Tiago 4, verso 14. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Alguém aqui sabe? Se você vai acordar vivo amanhã? Pois é a pergunta que o apóstolo faz. O que é a vida de vocês? E ele mesmo responde: vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em favor dos vivos, você vai consultar a neblina? Os mortos? A neblina, logo que o vento chega, desaparece. E alma, de acordo com a Bíblia, você já aprendeu, é a junção do corpo, matéria, mas o fôlego de vida. Isso é uma alma na Bíblia. A alma é você que está me assistindo e me ouvindo agora. Porque você está vivo, você é uma alma. A sua alma não desencarna e fica aí vagando por aí. Não, alma é você que está vivo. E eu e você que estamos vivos somos transitórios. Só Deus é eterno e imortal. Devemos buscar a esperança cristã na ressurreição dos mortos e na comunhão eterna com Deus, enfatizando que nossa única comunicação verdadeira deve ser feita com Jesus Cristo através da oração e do estudo da sua palavra. Quer conversar com alguém? Meu irmão, minha irmã, converse com quem está vivo. Quer dizer para alguém que você ama? Diga para quem está vivo.
Está sem se falar com alguém há muito tempo? Terminado este sermão, passa a mão no telefone e ligue para essa pessoa. Estou ligando para você para dizer que eu te amo, que eu te perdoo, que você é importante para mim, que você pode contar comigo. Em nome de Jesus, valorize as pessoas enquanto elas têm vida, porque depois de mortos, eles não têm comunicação nenhuma conosco. O que temos que fazer em vida? Tomar a decisão de estar prontos para ver Jesus voltar. E assim, caso venhamos a morrer, sejamos despertos na primeira ressurreição. Converse com Jesus através da oração, da Bíblia, e fale com quem está vivo. E deixe aos mortos uma carinhosa memória, o respeito e o desejo de um dia estarmos juntos novamente. Pai nosso que está no céu, é muito dolorido pensar que já perdemos tantas pessoas que amamos. Hoje mesmo, nossa irmã Sueli, de New Bedford, está chorando o descanso da sua mãe. Mas é por um breve tempo. Logo mais, na primeira ressurreição, nossos corpos, humilhados pelo pecado, pela doença, pela passagem dos anos, irão ressurgir glorificados. E aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição, junto com aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, todos glorificados num novo corpo, serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E nunca mais a morte, nunca mais a dor, nunca mais a tristeza. Não nos permita sermos iludidos por trocar mensagens com mortos. Os mortos não têm comunicação com os vivos, e o nosso inimigo mentiu sobre isso, e mente ainda hoje. E se necessário, assumindo até a forma, a voz, a expressão daqueles que morreram para enganar as pessoas. Não, Deus, não queremos isto para a nossa vida. Nós queremos a certeza de um Deus real, presente na nossa vida real, nos ajudando a valorizar e amar as pessoas enquanto elas têm vida. Dá-nos esta certeza em nossos corações. Obrigado pela liberdade que ainda temos para tratar destes assuntos. E que hoje estejamos prontos, Senhor, para amar, respeitar, perdoar, conviver com pessoas vivas. E também chorar, ter saudade, mas ter a certeza de que em Cristo poderemos rever nossos amados e nunca mais nos separar. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Volte logo para nos buscar, continue nos motivando a estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, dizendo amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Próxima quarta-feira, por favor, leia, estude o capítulo número 35 do nosso livro Grande Conflito e juntos, então, iremos desfrutar de mais esta oportunidade. O capítulo 35 trata de um assunto importantíssimo, a ameaça à nossa consciência, a importância da liberdade religiosa. Eu espero você, próxima quarta, 7h30 da noite, horário da costa leste dos Estados Unidos. Amanhã não teremos Família Primeiro Encontro, iremos nos encontrar na Família Primeiro Encontro na próxima sexta-feira, 5 de julho. Lembre-se, breve, Jesus voltará. Uma boa noite a todos.